O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 242. Discurso sobre a verdade ao Romano Crispo, único ouvinte de Jesus em Tiberíades. Valtorta descreve a visão do dia 3 de agosto de 1945. Quando a barca para no pequeno porto de Tiberíades, acorrem para ver quem está chegando alguns desocupados que estavam passeando perto do mole. Há pessoas de toda a classe e de todas as nacionalidades, por isso as longas vestes hebraicas de todas as cores, as cabeleiras e as barbas imponentes dos israelitas misturam-se às vestes de lã cândida, mais curtas e deixando os braços nus. Vêm os de rostos imberbes, os de cabelos curtos, os romanos robustos, os de vestes ainda mais curtas que cobrem os corpos delgados e efeminados dos gregos, que parecem haver assimilado até as poses da arte de sua longínqua nação. E estão aí como estátuas de deuses descidas sobre a terra em corpos humanos de homens envolvidos em túnicas macias, com rostos clássicos por baixo de cabeleiras eriçadas e perfumadas, com braços cobertos de braceletes que brilham agitados por movimentos estudados. Muitas mulheres do prazer estão misturadas a estas duas últimas classes de pessoas, já que os romanos e os helenos não ficam em dúvidas quando querem expor os seus amores nas praças e nas ruas, enquanto que os palestinos se abstêm disso, mas vão praticar depois alegremente o seu amor livre com as mulheres do prazer nas casas delas. Isto se nota claramente, porque as cortesãs, mesmo com a cara feia que fazem para elas, os que por elas são interrogados, chamam familiarmente pelo nome diversos hebreus, entre os quais nunca falta algum fariseu enfeitado com grandes borlas. Jesus vai se dirigindo para a cidade, justamente para o ponto onde a multidão dos mais elegantes se reúne com maior densidade. Essa multidão elegante, composta principalmente de romanos e gregos, com alguma participação dos cortesãos de Herodes e de outros, os quais eu acho que são grandes mercadores da costa fenícia, dos lados de Sidom e de Tiro, porque estão falando sobre cidades, sobre empórios e navios. As termas têm seus pórticos exteriores cheios dessas pessoas elegantes e ociosas, que perdem assim o seu tempo discutindo sobre assuntos muito pequenos. Por exemplo, sobre qual é o discóbulo favorito ou o atleta mais ágil e harmonioso da luta greco-romana. Ou então estão falando de modas e banquetes ou marcando encontros para excursões alegres, indo convidar as mais belas cortesãs ou as damas que saem perfumadas e encaracoladas das termas ou dos palácios, revezando-se neste centro de Tiberíades, todo de mármore e artístico como um salão. Naturalmente, a passagem do grupo vai suscitando grande curiosidade, e esta se torna até anormal, quando alguém reconhece Jesus por tê-lo visto em Cesareia, ou alguém reconhece Madalena por mais que ela vá indo toda recoberta com a capa e com o véu branco bem descido sobre a fronte e sobre as faces, estando assim velada e de cabeça inclinada, bem pouco podendo se ver de seu rosto. É o Nazareno que curou a menina de Valéria, diz um romano. Eu gostaria de ver o milagre, responde outro romano. Eu gostaria de ouvi-lo falar, dizem que é um grande filósofo. Vamos pedir-lhe que fale, pergunta um grego. Não te metas nisso, Teodato, ele fala nas nuvens. Talvez agradasse a algum escritor de tragédias para fazer uma sátira, responde um outro grego. Não te incomodes, Aristóbulo, parece que agora ele está descendo das nuvens e tratando da realidade. Estás vendo como ele vem, vindo escoltado por mulheres jovens e belas? Diz em tom de zombaria um romano. Mas aquela é Maria de Magdala, grita um grego, e depois chama os outros.
Lúcio, Cornélio, Tito, olha lá Maria. Mas não é ela, Maria desse jeito. Estás ébrio? É ela, eu te garanto, não posso enganar-me, ainda que ela esteja assim mascarada. Romanos e gregos se aglomeram, indo no rumo do grupo dos apóstolos, que vão atravessando obliquamente a praça cheia de pórticos e de fontes. Também algumas mulheres se unem a esses curiosos e é justamente uma delas que vai quase até debaixo do rosto de Maria para vê-la melhor e fica tomada de grande surpresa ao ver que é ela mesma. E ela pergunta: que fazes com essa roupa aí? E se ri zombeteira. Maria para-se endireita, levanta uma mão e descobre o rosto, jogando o véu para trás. É Maria de Magdala, senhora poderosa sobre tudo o que é desprezível e dona de suas impressões que agora aparece. Sou eu sim, diz ela com sua voz clara e com os lampejos de seus bonitos olhos. Sou eu, e eu tirei o véu para que não fiques pensando que estou com vergonha por estar com estes santos. Ó, Maria, com os santos, mas sai daí, não fiques te rebaixando a ti mesma, diz a mulher. Rebaixada? Eu fui até agora. Daqui para frente não mais. Mas não estás doida? Ou será um capricho? Diz um romano, escarnecendo e piscando os olhos. Vem comigo, eu sou mais bela e mais alegre do que aquela carpideira de bigodes que anestesia a vida e faz dela um funeral. Bela é a vida, é um triunfo, é uma orgia de alegria, vem? Eu saberei fazer mais do que todos os outros para tornar-te feliz, diz ele. Um jovem romano de rosto vulpino, ainda que belo, e procura tocar nela. Para trás, não me toques. Disseste bem, a vida que levais é uma orgia e das mais vergonhosas. Eu tenho nojo dela. Oh, mas até pouco tempo atrás essa era a tua vida, responde o grego. Agora ela se faz de virgem, diz, ridicularizando um herodiano. Tu vais estragar os santos, o teu nazareno vai perder a auréola por causa de ti. Vem conosco, diz um dos romanos. E um coro de risadas e zombarias o apoia. Só um velho romano é que diz: respeitai uma mulher, ela é livre de fazer o que quer, eu a defendo. Olhai o demagogo ovio, será que te faz mal o vinho de ontem à noite? Pergunta um jovem. Que te fez mal, né? Não. Ele é um hipocondríaco porque está com dor nas costas, lhe responde um outro. Vai ao Nazareno para que as raspe. Eu vou, mas é para que ele me raspe a lama que eu apanhei em contato com vocês, responde o ancião. Ó Crispo que se corrompeu aos 60 anos, dizem rindo muitos que estão formando um círculo ao redor dele. Mas o homem chamado Crispo não se preocupa por ser feito objeto de zombaria e põe-se a caminhar atrás de Madalena, que já alcançou o mestre, e vão indo agora à sombra de um edifício muito bonito que se estende em forma de êxedra, sobre dois lados de uma praça. E Jesus está já discutindo com o escriba, que o censura por estar em Tiberíades com aquela companhia. Tu, porque estás aqui, tu me censuras por estar eu em Tiberíades? Jesus diz: e tu, por que é que estás aqui? Tu me censuras por estar eu em Tiberíades, mas eu te digo que também em Tiberíades, e até mais do que em outros lugares, existem muitas almas necessitadas de salvação. Responde-lhe Jesus. Eles não vão ser salvos, são gentios, pagãos, pecadores. Foi para os pecadores que eu vim, para fazer que conheçam o verdadeiro Deus. Vim para todos, até por ti eu vim. Eu não preciso de mestres nem de redentores, eu sou puro e douto. Se pelo menos o fosses o tanto quanto é necessário para conheceres o teu estado. E tu para saberes quanto ficas prejudicado andando com companhia de uma meretriz? Eu te perdoo também em nome dela. Ela, com sua humildade, anula o seu pecado. Tu, pela tua soberba, duplicas a tua culpa. Eu não tenho culpas. Tens a maior delas.
Tu não tens amor. O escriba diz: Raca! E lhe vira as costas. Foi por minha culpa, mestre, diz Madalena, e vendo a palidez da Virgem Maria, ela geme. Perdoa-me, eu estou fazendo que insultem o teu filho. Eu vou sair daqui. Não, fica onde estás. Eu quero assim, fica conosco, diz Jesus com voz incisiva e com um relampejar tal em seus olhos e com um ar de domínio em toda a sua pessoa que se torna impossível olhar para ele e depois diz mais docemente: Tu ficas onde estás, Maria, e se alguém não suporta a tua vizinhança, que se vá embora ele sozinho. E Jesus põe-se de novo a caminho, dirigindo-se para a parte acidental da cidade. Mestre, chama o romano corpulento e já ancião que defendeu Madalena, Crispo. Jesus se vira. Chamo-te de mestre, eu também te chamo assim. Eu desejaria ouvir-te falar. Eu sou meio filósofo e meio gozador da vida, mas talvez tu poderias fazer de mim um homem honesto. Jesus olha para ele fixamente e lhe diz: Estou deixando a cidade, onde reina a baixeza da animalidade humana e onde é soberano o escárnio, e começa a caminhar. O homem vai atrás dele, suando e se cansando, porque o passo de Jesus é ligeiro e ele é gordo e já de idade e meio pesado por causa de seus vícios. Pedro, que vira para trás, avisa Jesus disso: Deixai-o caminhar, não te preocupes. Pouco depois é Iscariotes que diz: Mas aquele homem vem atrás de nós. Isso não pode ser. Por quê? Tu dizes por piedade ou por outro motivo? Por piedade dele? Não, porque lá mais ao longe vem vindo e nos acompanha aquele escriba de antes com outros judeus. Deixa que o façam, mas seria melhor que tivesses mais piedade dele do que de ti. De ti, mestre? Não, de ti, Judas. Procura ser sincero em compreender os teus sentimentos e em manifestá-los. Eu, na verdade, estou com piedade do velho também. Ele está cansado, sabes, por vindo atrás de ti, diz Pedro, suando. Para se ir atrás da perfeição é preciso cansar-se, Simão. O homem os acompanha incansável, procurando estar perto das mulheres, às quais, porém, não dirige jamais a palavra. Madalena chora silenciosamente sob o seu véu. Não chores, Maria, conforta a senhora, tomando-a pela mão. Mais tarde o mundo te respeitará. Os primeiros dias são os mais penosos. Não, oh, não é por mim, mas por ele. Se eu tivesse que fazer-lhe mal, eu nunca me perdoaria. Ouviste o que o escriba disse? Eu estou prejudicando. Pobre filha, mas não sabes que essas palavras silvam, como outras tantas serpentes, ao redor dele, desde quando tu nem pensavas em vir a ele? Disse-me Simão que o acusavam disso desde o ano passado, por ter curado uma leprosa, que havia sido pecadora e que ele só viu no momento do milagre e nunca mais. Mais velha do que eu, que sou a mãe dele. Mas não sabes que ele teve que fugir de Águas Belas porque uma tua irmã infeliz tinha ido até lá para redimir-se? Como queres que o acusem se ele é sem pecado? Com mentiras? E onde vão encontrá-las? Na missão dele entre os homens, um ato bom é tomado como prova de culpa, e qualquer coisa que meu filho fizesse para ele sempre seria culpa. Se ele fechasse em um deserto, ainda seria dito culpado por não cuidar do povo de Deus. Ele vai ao meio do povo de Deus e é culpado por fazer assim. Para eles, ele é sempre culpado. Eles são odiosamente maus, então. Não, eles são obstinadamente fechados à luz. Ele, o meu Jesus, é o eterno incompreendido. E sempre mais o será.
não sofres com isso? Parece estar tão serena. Cala-te! É como se o meu coração estivesse enfaixado com espinhos ardentes. A cada respiração eu sinto a ponta deles, mas que ele não saiba. Eu me faço ver assim para sustentá-lo com a minha serenidade. Se a sua mãe não conforta, onde o meu Jesus poderá encontrar conforto? Sobre qual seio poderá ele inclinar sua cabeça sem que ela fique ferida e receba uma ferida ou uma calúnia por fazê-lo? Portanto, muito justo que eu, como mãe, por cima dos meus espinhos que me laceram o coração e das lágrimas que eu bebo nas horas de solidão, que eu ponha um macio manto de amor, ponha um sorriso a qualquer custo para deixá-lo mais tranquilo, até que a onda de ódio for tal que nada mais o poderá ajudar, nem mesmo o amor da mãe. Maria está com os 2 fios de lágrimas que escorrem por seu rosto pálido. As 2 irmãs, comovidas, olham para ela. Mas ele tem a nós que o amamos. Depois os apóstolos, diz Marta para consolá-la. Ele vos tem sim, e tem os apóstolos, ainda muito aquém do que eles lhe devem. E a minha dor é mais forte, porque eu sei que ele sabe de tudo. Então saberá ele também que eu quero obedecer-lhe até a minha imolação, se for preciso, pergunta Madalena. Ele o sabe. Tu és para ele uma grande alegria por isso, em seu duro caminho. Oh, mãe! E Madalena segura a mão de Maria e a beija, emocionada. Tiberíades termina nas hortas do subúrbio. Para além delas, começa o caminho poeirento que vai para Caná, limitado de um lado pelos belos pomares e do outro por uma série de prados e de campos ressecados pelo verão. Jesus entra por um pomar e para a sombra de umas plantas copadas. As mulheres o alcançam e depois delas também o romano ofegante, que não está mais aguentando. Ele fica um pouco afastado, não fala, mas fica olhando. Enquanto descansamos, vamos comer, diz Jesus. Lá adiante tem um poço e perto dele mora um camponês. E de pedir-lhe água. Lá se vão João e Tadeu, voltam com uma moringa gotejando água, acompanhados pelo camponês que lhes ofereceu também figos muito bonitos. Deus te recompense por tudo isso, dando-te saúde e uma boa colheita. Deus te proteja, tu és o mestre, não é? Eu sou. Vais falar aqui? Não há quem o deseje. Eu, mestre, mais do que água, que é boa para quem está com sede, grita o romano. Estás com sede? Muita, eu vim atrás de ti desde a cidade. Não faltam em Tiberíades fontes de água pura. Não me entendes mal, mestre, nem faças como se me entendesses mal. Eu vim atrás de ti para ouvir-te falar. Mas por quê? Não sei por quê, nem como. Foi ao ver esta mulher e mostra a Madalena, eu não sei, mas alguma coisa me dizia, este te dirá o que ainda não sabes. E eu vim. Dai ao homem água e figos, que ele se restaure quanto ao corpo. E quanto à mente? A mente se restaura com a verdade. Foi por isso que eu vim atrás de ti, tenho procurado a verdade em todos os ramos do saber, só encontrei corrupção, até nas melhores doutrinas, há sempre alguma coisa não boa. Eu me rebaixei, a ponto de tornar-me um homem enojado e enojante, sem outro futuro senão a hora em que vivo. Jesus olha para ele fixamente, enquanto vai comendo o pão e os figos que os apóstolos lhe levaram. A refeição terminou. Jesus, permanecendo sentado, começa a falar como se estivesse dando uma simples lição aos seus apóstolos. E o camponês também está perto dele para ouvir. Muitos são os que procuram a verdade durante toda a vida. Sem chegarem a encontrá-la.
Ficam parecendo loucos que querem ver mesmo tendo uma corrente de bronze sobre os olhos. E ficam apalpando e procurando de um modo convulsivo e de tal maneira que sempre vão se afastando da verdade, ou então a escondem, desejando sobre ela, despejando sobre ela coisas que a procura louca deles vai removendo de sua frente, ou faz sair para fora dali. Não lhes pode acontecer senão assim, porque vão procurar a verdade onde ela não pode estar. Para encontrar a verdade é preciso unir a inteligência com o amor e olhar as coisas não somente com olhos sábios, mas também com olhos bons, porque vale mais a bondade do que a sabedoria. Aquele que ama sempre consegue achar um caminho para chegar à verdade. Amar não quer dizer gozar de uma carne ou pela carne. Isso não é amor, é sensualidade. Amor é o afeto de um espírito ao outro espírito, de uma parte superior a outra parte superior, pela qual na companheira não se há de ver uma escrava, mas a geradora dos filhos. Só isto, ou seja, a metade, que forma com o homem um todo, que é capaz de criar uma vida e mais vidas, e até a companheira, que é mãe, irmã e filha do homem, que é mais fraco do que um recém-nascido e mais forte do que um leão, conforme os casos, e que como mãe, irmã, filha, é amada com um respeito confiante e protetor. O que não é como eu estou dizendo, não é amor, é vício. Então, o que não é como eu estou dizendo, companheirismo, amor espiritual, não é amor, mas sim vício. Não leva para o alto, mas para baixo. Não para a luz, mas para as trevas. Não para as estrelas, mas para a lama. Amar a mulher para saber amar ao próximo. Amar ao próximo para saber amar a Deus. Então se terá encontrado o caminho da verdade. A verdade está aqui, ó homens, que a estáis procurando. A verdade é Deus. A chave para compreender o que é preciso saber está aqui. A doutrina, que é sem defeito, é a de Deus somente. Como pode o homem achar resposta para suas perguntas se ele não tiver Deus para lhe responder? Quem é que pode revelar os mistérios do universo para falar por enquanto só e simplesmente dele, senão o Criador Supremo que fez o universo? Como compreender esse prodígio vivo que é o homem, esse ser em que se une a perfeição animal com a perfeição imortal que é a alma, pela qual somos deuses? Se tivermos em nós viva a alma, isto é, livre daquelas culpas que a rebaixaram até ficar bruta, e que o homem comete e ainda se vangloria de cometer. Eu vos digo as palavras de Jó, ó procuradores da verdade. Interroga os jumentos e eles te instruirão, os passarinhos e eles te mostrarão. Fala à terra e ela te responderá, aos peixes e eles te farão saber. Sim, a terra, esta terra verdejante e florida, estas frutas que entumecem nas árvores, estes passarinhos que criam seus filhotes, essas correntes de vento que distribuem as nuvens pelo céu, este sol que não se esquece de nascer desde séculos e milênios, tudo fala de Deus, tudo explica Deus, tudo revela e desvela Deus. Se a ciência não se apoia em Deus, torna-se um erro e não mais nos eleva, mas nos rebaixa. O saber não é corrupção, mas religião. Quem sobe por Deus não cai, porque sente a própria dignidade, porque crê no seu futuro eterno. Mas é preciso procurar o Deus real, não os fantasmas que deuses não são, mas simplesmente delírios de homens ainda envolvidos nas faixas da ignorância espiritual, pela qual não há nem sombra de sabedoria em suas religiões, nem sombra de verdade em suas crenças. Qualquer idade é boa para nos tornarmos sábios, e é ainda em Jó que está escrito: ao chegar a tarde, te surgirá uma espécie de luz do meio-dia, e quando pensares que estás acabado, surgirás como a estrela da manhã.
Estarás cheio de confiança pela esperança do que te aguarda. Basta a boa vontade de achar a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela se deixará encontrar. Mas uma vez que tenha sido achada, ai de quem não a seguir e ficar imitando os cabeçudos de Israel, que tendo já nas mãos o fio condutor para encontrarem a Deus, isto é, todas as coisas que de mim foram ditas no livro, não querem render-se à verdade e a odeiam, acumulando em suas inteligências e em seus corações os entulhos do ódio e das fórmulas, e não sabem que por causa do peso demais a terra se abrirá debaixo dos pés deles, que acham que seus pés são pés de triunfadores, mas que não são mais do que pés de escravos dos formalismos, do ódio, dos egoísmos, e que eles serão engolidos, precipitando-se no lugar para onde vão os culpados, conscientes de um paganismo mais culpável ainda do que o dos povos que por si mesmos arranjaram para si uma religião que lhes sirva de norma para regularem suas vidas. Mas é que eu, assim como não rejeito aos que se arrependem entre os filhos de Israel, assim também não rejeito nem mesmo a estes idólatras, que creem naquilo que lhes foi dado para crer, mas que dentro deles, em seu interior, gemem dizendo: dai-nos a verdade. Tenho dito agora, repousemos nesta relva, se é que o homem nolo permite. De tarde iremos para Caná. Senhor, eu te deixo, mas como não quero profanar a ciência que me deste, partirei esta tarde de Tiberíades. Deixo esta terra, retiro-me com o meu criado para as costas de Lucânia. Lá eu tenho uma casa. Compreendo que não podes dar a mais ao velho epicurista. Compreendo que não podes dar mais ao velho epicurista. Mas com o que me deste, já tenho com que reconstruir o meu pensamento. E tu ora ao teu Deus pelo velho Crispo, o teu único ouvinte em Tiberíades. Reza, para que antes do estreito de Libitina eu possa ouvir-te de novo e com a capacidade que eu acho poder criar em mim por tuas palavras, compreender-te melhor e compreender a verdade. Salve, mestre! Ele saúda a moda romana, mas depois, passando por perto das mulheres sentadas um pouco de lado, inclina-se para Maria de Magdala e lhe diz: Obrigado, Maria, foi bom que eu te conhecesse. Ao teu velho companheiro de festins tu deste o tesouro que ele procurava. Se eu chegar ao ponto em que já estás, eu o deverei a ti. Adeus. E vai-se embora. Madalena aperta as mãos sobre o coração, com o rosto espantado e radiante de alegria. Depois de joelhos, vai se arrastando até diante de Jesus. Oh, Senhor, Senhor, então é mesmo verdade que eu posso conduzir alguém ao bem? Oh, meu Senhor, isto já é bondade demais. E inclinando-se com o rosto sobre a relva, beija os pés de Jesus, lavando-os de novo com seu pranto, agora pelo reconhecimento da grande amorosa de Magdala. E assim termina a visão Fiat.